Neste vídeo, iremos falar sobre Plano de Desenvolvimento da Amazônia, os PDAs. A Organização Espacial Amazônica, durante as últimas décadas do século XX, não pode ser compreendida sem o exame atento dos Planos de Desenvolvimento da Amazônia, os PDAs. Esses planos sintetizam objetivos, estratégias e dotação orçamentária que buscam integrar a Amazônia. Nos PDAs, a região é uma categoria de análise e de ação política, construída de acordo com a estrutura de capital daqueles que comandam o bloco no poder. Nos planos de desenvolvimento da Amazônia, temos um gênero de política planejada, que reinventa a região, quer como fronteira agrícola, quer como fronteira agromineral ou como fronteira da biotecnologia. Encontramos nos PDAs a intransigente vontade de organizar o mundo amazônico. Uma natureza fornecedora de matérias-primas. A floresta amazônica é o recurso natural que apresenta condições de aproveitamento econômico imediato. Alguns produtos de procedência florestal já conhecidos influenciam a balança comercial na região, como a borracha, bauxita, celulose, castanha do Pará, pau-rosa, babaçu. Entre outros recursos naturais, precisam de permissão para a produção. O PDAM programa e projeta um elenco de medidas para a regularização da produção, tendo estímulo de desenvolvimento que seja capaz de permitir a racionalização da produção. A natureza é a grande fonte de matéria-prima. Nos PDAS, ela é representada como estoque de recursos a serem utilizados por agentes ligados a vários setores da sociedade civil e política. Desse modo, é preciso conhecer para ser utilizados os recursos, que é de fato fundamental para inserir os projetos de explorações e beneficiamentos minerais de forma regular. Por isso, existem esses projetos de levantamento que são os aerofotogramétricos, cartográficos, pedológicos, minerais, dentre outros. No primeiro PDA, o espaço amazônico é a efetiva integração da Amazônia ao processo de desenvolvimento econômico brasileiro, que será obtida através da ocupação efetiva e racional dos espaços vazios, uma reformulação progressiva dos setores produtivos. No segundo PDA, a Amazônia é representada como uma região pioneira, uma fase de mudança. No terceiro PDA, do ponto de vista espacial, a Amazônia ainda representa hoje características predominantes, um imenso vazio demográfico. Nestes planos, temos o espaço representado como vazio, sem ação humana e o caráter contraditório dos processos produtivos da Amazônia. O espaço vazio representa um espaço sem dinâmica social. Segundo a visão de Newton, o espaço é essencialmente um recipiente absoluto, independente, infinito, tridimensional, eternamente fixa e uniforme, dentro da qual Deus depositou o universo material no momento da criação. O espaço é reconhecido como produto de inter-relação, com a esfera de possibilidade da existência na multiplicidade como estado sempre em construção. O espaço é um fato social. Caso fosse diferente, fruto da dinâmica social, porém sem interferir nela. O espaço entrelaça estruturas econômicas, políticas, culturais, ideológicas, dentre outras. Tais estruturas se materializam no arranjo espacial. Espacialmente, portanto, é assumir forma na medida em que expressa as várias esferas da sociedade e também influenciam nela. O espaço vazio amazônico, em sua função enunciativa, não é neutro, longe disso, constituem-se num discurso vestido de vontade de querer existir.
A função enunciativa, espaço vazio nos PDAs, consegue igualar no plano discursivo o físico e social. Não precisamos de muito esforço para perceber a proximidade desta conceituação daquela natureza. Ambos, natureza e espaço nos PDAs, são destituídos de historicidade, tornam-se desamanizados, tendo como função enunciativos o silenciamento do homem. Bom, o homem, nas políticas de desenvolvimento da Amazônia, no planejamento de desenvolvimento da Amazônia, o que é o homem? O homem, na Amazônia, é a causa e o efeito. O homem está lá para modificar, para mudar aquele local. E ele está fazendo isso para ele. Então o homem vai ser a causa e o efeito, sempre. Ele faz isso para ele, usando ele. Mas muitos homens são silenciados. É recorrente, mesmo nos momentos em que os planos são feitos, as referências ao homem. Aliás, essa é a grande função iniciativa desse tema. O homem compara uma região, modifica e transforma muitos aspectos naturais da área. Essa afirmação, ela entra em colapso com a abordagem da natureza e espaços desse plano, por conseguintemente, com o próprio silenciamento do homem, que é aqui desenvolvido. A gente está diante de um certo dilema, de que se o homem faz parte da natureza, ele modificar ela não é natural. E toda essa modificação tem que ser sempre levada em conta de como o homem está fazendo ela. Nós temos um espaço muito grande na Amazônia, que é algo realmente muito bom. Ele ajuda o planeta de forma geral, mas o quão bom é o homem modificar isso para ele mesmo. Ele vai saber modificar, esse homem tem consciência. Quando digo homem, eu quero pegar a humanidade como um total. O discurso que nós temos normalmente são de pessoas que variam. Todo o seu discurso é sempre variado. Porque tem recursos humanos, tem a população contingente, a mão de obra qualificada, a mão de obra contingente no local. Então não fica claro se o homem é branco, se o homem é negro, caboclo, mameluco. Nunca vai ficar claro. A gente está sempre dizendo homem, indiferente de cada cultura, de cada espaço. O homem, nesses casos, ele é homogêneo, abstrato, sempre. Ele está longe de possuir algum caráter fáustico. Aliás, para que tal caráter lhe seja atribuído, é necessário, antes de tudo, que ele exista concretamente, coisa que não é identificada no enunciado que citamos. Porque se nós não dizemos que o homem que é, ele não existe concretamente. É um termo muito mais abstrato. E é dessa forma que o homem, objeto, ocupa o espaço vazio que ele mesmo modifica. Então, é assim que o homem, que sendo objeto despido, historicamente, está sujeito à ação política, inclusive nas políticas de desenvolvimento da Amazônia. As pessoas falam da Amazônia como explorada, ocupada, produtora de matérias-primas, integrada ao resto do país, como se fosse a Amazônia que tivesse se criado sozinha e construísse sua própria história. A naturalização das palavras impossibilita a identificação dos sujeitos, seus lugares e interesses. A representação da Amazônia aparece como algo não passível de questionamento, principalmente no campo discursivo. Se tratando da Amazônia e das posições que permitem um sujeito representá-la como fronteira de recursos, podemos apontar presidências, governadores, superintendentes da Sudã, dentre outros. A Sudã está vinculada ao Ministério do Interior, responsável pela orientação superior da ação federal na Amazônia. A Sudã é um exemplo de delegação, e isso nós podemos perceber quando consideramos o silenciamento do homem nos discursos dos PDAs, que enunciam a Amazônia como fronteira, emergindo assim a região como personagem. Somente este silenciamento permite que a Sudã apareça como exemplo de delegação.
Todavia, essas atribuições manifestam interesses particulares e receitos. Representam alguns setores do capital que, ligado à mineração, à agricultura, à pesca, e outros tentam desbravar a floresta, entregar os espaços, ocupar os vazios e desenvolver economicamente a região. As atribuições da Sudã foram feitas para atender os anseios desses segmentos heterogêneos. Por isso, falar da Sudã como delegação, como materialização de interesses de classe que não poderiam ser efetivadas como tal, necessitando de uma instituição que se preocupasse em discursar para todos. Assim, essas atribuições não estão direcionadas discursivamente em função da capital, em suas várias formas, mas da região. E então, nós voltamos a nos deparar com o silenciamento do homem.